Vamos falar sobre a padroeira das Américas e especialmente a padroeira da América Latina. É a mesma, Nossa Senhora de Guadalupe. As aparições têm um aspecto negativo, não, e um aspecto positivo. Começamos pelo negativo. Não há aparições. Depois da ascensão, não há mais aparições, nem revelações. Ninguém acrescenta, ninguém tira, ninguém modifica uma vírgula da revelação do Pai, Filho e Espírito Santo. Não há revelações. Se te ocorreu a ti, mas não é revelação. E não são aparições. Se tivesse aparecido, todo mundo veria. Que não são cegos. E todos veriam igual. Não há aparições depois da ascensão, nem revelações depois da morte de São João Evangelista. O critério suficiente, único e necessário para aceitar uma revelação é o milagre. O milagre pertence à ciência, são fatos do nosso mundo. O conjunto das ciências que estudam os fenômenos maravilhosos, verdadeiro ou falso milagre, é o que se chama parapsicologia. Deus assinou, Deus fez milagres, ou é só imaginação do índio? Deixamos a parte positiva para de aqui adiante. Será que é providencial Nossa Senhora de Guadalupe? Conhecem a história? Ou vou transmitir a história? No dia 8 de dezembro de 1519, Hernán Cortés chegou ao México com um reduzido grupo de soldados espanhóis. Povos de cultura de alto saber e sofisticação já existiam por mais de 40 mil anos naquele território. O Império Azteca terminou sob o domínio de Cortés em 1521. Mas a condição religiosa permaneceu. Os habitantes tinham seus ritos e seus deuses e resistiram às tentativas de conversão ao cristianismo. No colóquio dos 12 apóstolos franciscanos com os sábios astecas, estes não aceitavam que suas tradições religiosas fossem extintas. E agora, nós devemos destruir a antiga regra de vida? Indagaram. A antiga regra de vida contava a lenda da lua. Da lua, mais as estrelas, geradas por céu e terra, deuses do tempo e do espaço. Tonantzin chamava a terra. Certo dia, enquanto andava pelo monte Tepeyac, Tonantzin, a deusa terra, ficou grávida do sol. É por isso que o sol nasce cá na terra, e não no céu, como a lua e as estrelas.
E essas não gostam do Sol por acharem que ele é filho adulterino da Terra. E cada dia se trava a luta do Sol no espaço contra a Lua e as estrelas, que o vencem no fim do dia, deixando o céu manchado do vermelho do seu sangue. Durante o curso da noite, a noite que é governada pela lua e as estrelas, oculto na escuridão, o sol refaz suas forças. Graças ao sangue dos homens oferecido nos ritos dos sacrifícios da terra. Refeito e fortalecido, o sol ressurge de novo, já no clarear do dia. Com a dominação espanhola, os sacrifícios humanos das cerimônias astecas foram proibidos. O topo da pirâmide, onde se celebravam os rituais sangrentos, foi destruído e no seu lugar construiu-se a igreja de Santiago, ainda hoje conservada. Mas continuavam vivos os mitos religiosos daquele povo. Os missionários cristãos esforçaram-se para que os astecas descobrissem e aceitassem Deus como sendo maior que o sol, a terra, a lua e as estrelas. Poucos, porém, se convertiam. A idolatria estava arraigada neles. No convento do bairro Tlatelolco, um pouco ao norte da cidade do México, missionários franciscanos mantinham um centro de catecismo. Um índio pertencente à raça asteca frequentava esse centro. Ele e sua pequena família haviam se convertido ao catolicismo em 1525, recebendo no batismo o nome de Juan Diego, sua esposa de Maria Lúcia e seu tio Juan Bernardino. Juan Diego era da casta dos Tlamenes, a mais desprezada entre os astecas. Só não eram inferiores aos escravos. Os Tlamenes dedicavam-se aos trabalhos mais humildes e difíceis. Todos os domingos, Juan Diego caminhava de sua aldeia Tupetlaque para participar da missa, comungar e aprofundar a instrução religiosa em Tlatelolco. A capela estava a 12 quilômetros de onde morava. No dia 9 de dezembro de 1531, Juan Diego, então com 57 anos e viúvo, levantou-se muito cedo, como era de costume, e dirigiu-se ao convento dos franciscanos. Perto do Monte Tepeyac, teve a visão, que ele depois relataria ao bispo Dom Juan Zumárraga. Eu vi no caminho rainha menina, vestida de sol, estrelas e lua no seu manto azul. Falou que era mãe do Deus verdadeiro, do Deus que é maior do que céu e terra. Pediu que eu contasse seu desejo ao bispo, construir capela lá no Tepeyac, caminho do morro onde apareceu. Vestida de sol, de estrelas e lua no seu manto azul, lá no Tepeyac. Vi a Mãe de Deus. O bispo não lhe deu crédito, nem total descrédito. Ficou desconfiado. No dia seguinte, Juan Diego, passando de novo pelo Monte Tepeyac, a caminho do convento franciscano, teve uma outra visão da jovem mãe. Rainha do Sol, Senhora da Lua, menina do manto coberto de estrelas. O que eu disse ao bispo levantou mais dúvida que lhe deu certeza. Ele achou que eu tive alucinação, fantasia de índio.
Diz que eu misturei uma deusa asteca e a mãe de Jesus na mesma visão. Diz que eu quero a igreja mais perto da aldeia por preguiça e astúcia. Não se convenceu. O que faço agora, menina de Deus? A jovem rainha pediu a Juan Diego que voltasse e insistisse com o bispo para construir a igreja naquele lugar do Monte Tepeyac. Eu quero provas, lhe disse o bispo. São muitas lendas sobre milagres. São muitos santos de vida fácil na língua frouxa dos impostores. Muitos enganos da boa-fé. A história é nova, o tema é velho. Eu quero provas, Juan Diego. No dia seguinte, segunda-feira, 11 de dezembro, Juan Diego ficou auxiliando seu tio, Juan Bernardino, doente de varíola em estado grave. Na terça-feira, foi buscar um sacerdote para ministrar os últimos sacramentos ao tio. Evitou o caminho anterior para não se encontrar com a senhora e não chegar tarde com o sacerdote. Mas teve uma nova visão da jovem rainha. Juan Diego contou-lhe sobre o doente. Ela respondeu: não estou aqui eu, que sou tua mãe? Não te aflige a doença de teu tio, pois ele já sarou. Juan Diego constataria depois que Juan Bernardino foi curado naquele justo momento. Mas na hora apenas lhe falou da exigência de provas feita pelo bispo. Senhora menina, que outra prova eu tenho, senão a verdade que meus olhos veem? Minha palavra é pouca para o bispo, é falsa para todos. Mas meus olhos veem, vê meu coração, meu juízo vê. Vê a devoção que dedico à mãe de Jesus menino. Jovem mãe de Deus, eu vacilo agora, não por duvidar, mas por não saber o que pôr na voz para convencer. Que palavra usar para transmitir essa luz serena que me envolve aqui? Que provas darei para animar o bispo a construir a igreja? Como provarei que não é mentira, que é luz e verdade o que agora vejo? Mãe dos olhos claros, faça com que eu possa cumprir o seu desejo. Que levo de provas, senhora rainha? Rosas. Mas rosas no inverno, Rosas! vermelhas na neve, Rosas! floridas na pedra. Rosas! Tantas rosas, tantas, nem cabem nas mãos, só cabem no poncho, junto ao coração. Corre, Juan Diego! Vá levar ao bispo a prova das rosas colhidas no monte, fora da estação. Corre, Juan Diego! Mas só conte ao bispo, a ninguém mais não! Ver para crer, direi ao bispo. A São Tomé direi que cheire, que aspire o aroma do meu buquê. Rosas de inverno, rubras da neve, frescas das pedras do Tepeyac. Rosas vermelhas dentro do poncho, flores do sopro da Mãe de Deus. Ver para crer. E ao bispo apareceu a verdade inelutível das rosas de Juan Diego. Sentiu o aroma das flores e viu mais. Dentro do poncho, na tessitura do poncho, na pele do poncho rústico, viu o bispo desenhada a imagem da Mãe de Deus.
Nossa Senhora das Flores, Nossa Senhora das Rosas, Senhora da neve rubra, Rainha da flor da aurora, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Abençoado este sopro que pôs nas flores da pedra a cor do sangue da cruz, que mudou o sangue em rosa, transmutando a pedra em luz. ¿Cómo que el día 12 de diciembre, en pleno invierno mexicano, podían brotar rosas? Os españoles, cuando cheiraron aquel aroma inconfundible, cuando vieron as rosas, o obispo entón recebeu a Juan Diego. Terminado o milagre das rosas, o obispo todo impresionado, Juan de Zumárraga, perguntou: bom, e como é o nome dessa senhora? Tecuatlaxúpeu, aquela que te liberta de aqueles que te matam, na língua dos índios. Como é Tecuatlaxúpeu, Cuatlaxúpeu, Guadalupe, que é mais fácil, e com Guadalupe ficou. De onde que vem a palavra Guadalupe? Guadalupe é uma palavra árabe, vem da Espanha. Espanha, durante muitos séculos, ficou em poder dos moros. No ano 1312 começou a construir-se uma basílica preciosa que permanece até hoje, a Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe em árabe significa escondida na areia. Tinham encontrado, no fim do século XII, na areia do rio, uma imagem de Nossa Senhora, e depois, de 1312 até 1350, fizeram a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Dia 26 de dezembro, ao dia seguinte de Natal, já tinham terminado uma ermida pequenina. Nossa Senhora tinha pedido uma basílica, que agora existe, mas no começo, no dia 26 de dezembro, Hernán Cortés, o vicerrei de México, o próprio Juan de Zumárraga, arregazaron as mangas, indios, españoles, franciscanos, os monjes, os freis franciscanos, construíron unha ermida. E día 26 de dezembro, o bispo recolle o cuadro, o allate da Virgen de Guadalupe, e en unha procesión presidida pelo virrei, pelo propio bispo, pelos freis, pelos indios, van descendo, levando o cuadro solemnemente nun andor para a ermida de Nosa Señora de Guadalupe. Tudo adornado, flores, e ao lado da estrada, vamos chamala assim, continuaba o lago Texcoco. E os indios facían toda unha festa, danzando diante do cuadro na estrada, e no lago Texcoco fingían unha guerra, que era como eles celebraban a festa, con tan má sorte que cuando un indio foi esticar o arco, escapou unha flecha, bateu un outro indio, atravesou o pescozo, traqueia, jugular. Os médicos españoles foron para lá, non há nada que facer. E se tiramos a flecha, pior, vai ver aquele desangramento, aquela... Deixan o cadáver sobre o andor, acabou a festa, aquele silencio. O día en que estaban trasladando Nosa Señora de Guadalupe para a ermida, aquela tragedia, chegan á ermida, o andor se volta para facer unha inclinación e despedirse da multidão, e entón máis un milagre. A flecha pula sozinha, cicatriza instantaneamente a ferida. Os médicos españoles van lá, o home se levanta, o indio dá un pulo, está perfeito, tocan. Esa cicatriz a conservou toda a vida. Iso chamou moito a atención, os indios que já estaban interesando pelo cuadro de Nosa Señora de Guadalupe, unha magnífica catequista
que había muita dificuldade, os missionários franciscanos, pela língua, pelos modos de pensar, había muita dificuldade em comunicar-se com os índios, había muito poucas conversões, mas a catequética, a catequese do quadro de Nossa Senhora foi aos poucos e com aqueles milagres, os que já vimos e os que estamos vendo, 8 milhões de aztecas se converteram ao catolicismo. 15.000 batismos diários. De então até hoje é impossível encontrar um índio azteca pagão. Os dias 11 para 12 de dezembro, que a Virgem de Guadalupe, 8 vezes estive lá, passam a noite inteira dançando, cantando, transmitindo uma emoção, um amor à Nossa Senhora de Guadalupe. Toda a nação azteca se converteu e é católica até hoje, graças aos milagres e à catequese da menina de Tecuatrachupe. A igreja foi construída. Nossa Senhora de Guadalupe foi aceita pelos astecas e espanhóis. Os milagres se sucederam através dos tempos. Mas as indagações sobre a imagem também continuaram. Que mão pintou essa imagem? Que técnica foi empregada? Que materiais ou instrumentos se aplicaram aos fios de aiate? Em 1666, uma comissão de 7 pintores, sob direção de Salgueiro, chegou à conclusão de que a imagem não podia ser uma pintura feita pelo homem. As técnicas da época, óleo, têmpera, aquarela e a fresco, além de serem incompatíveis entre si no mesmo tecido, não apresentam no aiate os preparativos que seriam necessários. E outra comissão de especialistas, sob direção do protomédico Dr. Cárdenas, declara que era impossível que a imagem se tivesse conservado naturalmente por mais de um século. Como que esse quadro se conservou? Se é de aiate, está feito de maguey. Maguey é uma das tantas espécies de agave, uma planta mexicana, com o que os pobres faziam seus ayates, sua tilma, usada. Não aguenta mais de 5 anos. É muito quebradiça. Logo se converte em pó. Se tem feito experiências de fazer um ayate igual aos que faziam então os índios, em poucos anos, sem usar, se desfazia, guardada numa gaveta com alcanfor, com naftalina, pode aguentar até 20, 21 anos, 22 anos, se desfaz em pó. Como é que esse ayate, onde está impressa a Nossa Senhora de Guadalupe, aguentou desde 1531 até hoje? No século seguinte, em 1751, Miguel Cabreira, o Michelangelo mexicano, junto com o prestigioso pintor José Ibarra e mais 2 especialistas, comprovaram que não havia no original de Guadalupe nenhum traço de pincel ou instrumento algum, que a tinta era transparente olhando por detrás e perfeitamente visível vista de frente. No século XX, o poncho foi sistematicamente estudado pelos cientistas com seus instrumentos e técnicas. Extraíram do aiate 2 compridas fibras, correspondente à parte rosada, outra à parte amarela, e concluíram: nas 2 fibras não existem corantes vegetais, nem corantes animais, nem corantes minerais. E nem poderiam ser corantes sintéticos desconhecidos em 1531. Não contendo resíduos de pintura, a imagem não é uma pintura. Não é, não está, não é impresso. Todas as análises modernas, não é fotografia. A Kodak e outras entidades, não é fotografia. Não tem nenhuma marca de pincel. Exatamente onde acaba o rosa, começa o azul.
non há unha mínima superposición, non há mínima corrección, tirando que os indios colocaron, como veremos. Mas o original non ten a mínima falla, está en relevo, por iso algunhas estrelas se ven rectas, a pesar de que en baixo está o manto dobrado, e que ten, con espectroscopio, con rayos X, se nota moito ben, é que está o manto azul e por cima ten suavísimo ao tacto en un allate un manto de seda, e as estrelas están sobre o manto de seda en relevo. Toda a imagen está en relevo. Os cientistas van de sorpresa en sorpresa, mas non é tinta, non é impresión, non é gráfica. Entón que non é. Recentemente se olla por detrás e é transparente. A través dos buracos do cobertor se ve a basílica, se ven as persoas, se olla por frente, só se ve o que os indios acrescentaron. Perdón, por detrás non se ve nada, só o que os indios acrescentaron. Por frente se ve tudo, perfeitamente. Mas se non está entre o allate, o manto do indio, e a imagen, a Universidade de Pensacola e pesquisadores da NASA con rayos láser proban que está separado uns milímetros. A imagen, es dizer, o que os indios acrescentaron, porque a imagen por detrás non se ve, o que os indios acrescentaron está no ar. Por tanto, a imagen tamén está no ar, que se ve perfeitamente pela frente e por detrás non se ve e se procura con rayos láser e non está, está no ar. Mas o que é iso? Os cientistas anotaram impressionados. Apesar da ausência de qualquer recobrimento protetor, a túnica e o manto são brilhantes e coloridos como se acabassem de ser pintados. Pode-se notar que depois de mais de 450 anos, não existe descoloração nem gretadura da figura original em parte alguma do Ayati. E concluíram pelo milagre. Não existe explicação possível da imagem diante dos processos de fotografia em infravermelho. Quem acha a tinta das cores com que tingiste meu poncho, Senhora de Guadalupe? Que pintor, que cientista, que teste, que aparelho, que mão e instrumento humano vão penetrar, revelar a matéria dessas cores e os fios do teu mistério. Aquele que desenhou no meu poncho a tua imagem, não deixa traço no pano, não deixa rastro nos fios, não deixa sinais que o homem possa apalpar ou colher. Aquele que te pintou, Senhora de Guadalupe, usou as cores secretas das essências do milagre. Essências que estão acima da busca de causa e efeito, que fazem razão e lógica do pobre espírito humano. Aquele que desenhou tua imagem no meu poncho usou a luz como tinta do sopro, fez o pincel e pôs no tecido a matéria que faz as coisas da terra belas, eternas, divinas. Mas houve quem interferisse na pintura. Houve quem fizesse retoques na obra de Deus. Os processos de fotografia infravermelho confirmaram. Os homens tiveram o atrevimento de sobrepor acréscimos à imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Durante tantos anos que o quadro esteve sem proteção nenhuma exposto, e os indios, depois de sua conversão em massa ao catolicismo, à religião da Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe, os índios aztecas consideraram o quadro como coisa deles, possessão deles, e fizeram retoques. Por exemplo,
na parte de acima, colocaron, como consta por deseños antigos e muitos testemunhos, por escrito, colocaron unha coroa de ouro, de 12 rayos de ouro, desapareceu por completo. Tudo foi rejeitado e só con aparellos especialísimos técnicos da técnica moderna se consegue encontrar resquicios daquela coroa de ouro. Posteriormente, colocaron unha coroa de prata, a raíña, unha coroa de prata. A prata ficou preta e caiu toda. Entre os buracos do allate, de maguei, muito tosco, fican restos pretos da prata. Quixeron limpar, estragaron, deixaron. Ela sosiña vai caindo. Tamén nos 129 rayos solares colocaron cimento e yeso para colocar ouro acima que con a luz das velas nas festas brillase máis. Foi caindo tudo, hoxe está horroroso. Caiu todo o ouro, caiu todo o yeso, caiu todo o cimento e aparece embaixo inmaculado o dourado original. O cinto o pintaron tamén de prata. A lúa a pintaron tamén de prata, pelo mesmo motivo, para que brillase máis a luz das velas. A prata ficou preta e está caindo tudo. Embaixo aparece o branco, vamos chamalo así, a prata original, tanto no branco original, caindo a prata, tanto no cinto como na lúa, está caindo tudo. A luz das velas ennegreceu, se nota ben, parte do manto, especialmente a parte máis embaixo. Aí os indios pintaron, e ben, bons artistas, pintaron imitando ben os hieróglifos, os arabescos da roupa, pintaron tudo isto, e este anjo, típicamente mexicano, tudo está caindo. O anjo já está perdendo por completo os cabelos, já se está preparando para desaparecer, está se esburacando todo, mas ainda, como era típico no gótico, no churrigueresco, no barroco da época, o cuadro comezou no século XVI, en pleno barroco, pintaron a ambos os lados do cuadro dois anjiños, unha cabeciña con súas asas. Eses dois anxiños já voaron, non fica nada, só con técnicas moito modernas consegue deslumbrarse un poquinho. E así tudo que foi acrescentando, foi caindo. Está vestida de raíña dos aztecas, mas o curioso é que todos os sabios judeus dicen que a forma con que está colocado o manto e a forma sobre a cabeza, etc., idéntica a como a colocaban as mulleres judaicas, hebreias, do século I, tal como Nosa Señora o colocaría cando esteve viva. E non só mexeron ao redor, sino que tamén, evidentemente, para facela máis mestiza de indio e español, fixeron uns retoques nas mãos, acrescentando uns pretos, fixeron tamén retoque no fin do manto e da túnica, fixeron retoques nos labios, no nariz, nos ollos. Pode ter a parecer máis mestiza, mas ficou horroroso. Dá a impresión de que os ollos están pulando, ten unha especie como de papada, comparando como está hoxe con as fotografías anteriores a 1923, as fotografías oficiais, piorou muitísimo. Eu espero que así como o cuadro rejeitou tudo que foi acrescentado, tamén rejeitará, e já comeza a notarse que já se está rejeitando tudo que foi acrescentado pelos indios e aparecerá pleno, completo, perfeito o cuadro original que, como están comprobando cientistas cada vez máis,
é simplesmente magnífico, maravilhoso. Outra análise foi realizada pelo mexicano Rodrigo Franiuti, professor de filosofia e perito fotográfico. Ele provou e mostrou que foram feitos retoques no rosto e cabelos entre 1926 e 1929. A afirmação baseia-se em fotografias oficiais ampliadas, anteriores e posteriores a essas datas. Foi assim. Em 18 de maio de 1923, o fotógrafo Manuel Ramos conseguiu uma série de fotos de grande qualidade. Em 1926, os católicos do México sofreram uma dura perseguição do governo. Temendo pelo ponche de Juan Diego, os responsáveis o substituíram por uma cópia. Em junho de 1929, a verdadeira imagem foi reconduzida a seu lugar na Basílica. Quando tudo se normalizou, a igreja local determinou que se fizessem novas fotografias oficiais, o que foi providenciado no começo de 1930. Elas são as divulgações da imagem de Guadalupe que conhecemos hoje. Rodrigo Franiuti comparou as duas séries de fotografias e notou que nelas o rosto não era o mesmo. Na de 1923 era limpo e luminoso. Na de 1930 aparecia retocado e escurecido. Sem dúvida se pretendeu fazê-la ainda mais parecida às mestiças do que já era. As fotografias de 1923 mostram extraordinária perfeição. Todo o rosto era delicadíssimo. O perfil do nariz é feito pelo mesmo tecido da tilma, que termina num fio grosso. Os olhos não estão pintados, são expressos pelo contraste que produzem as várias espessuras dos fios que aí passam. A boca é somente um conjunto de fios e manchas magistralmente utilizados. Em resumo, do tosco se obtiveram efeitos delicados. E das manchas, fendas e fios grossos do aiate, conseguiram-se finíssimos traços, sem a coloração de um só grama de pintura sobre eles. Sobre a conservação da tilma e da imagem, há muito mais a dizer. Hoje, o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, a menina de Tecuatlaxúpeu, está protegida por um vidro na frente, à prova de bala. Por detrás tem uma placa de prata, esticada, antes da prata, por um esticador de madeira, e depois por cima, por fora, tem um decímetro, em ambas as direções, de largo e de profundo, de ouro maciço. E todo o quadro, por detrás, está protegido por um cofre completamente inabalável. Mas, durante 116 anos, esteve completamente desprotegida. A levavam para um lugar, levavam para outro, apanhou chuva, caiu na água. Bom, no próprio local onde está agora, quando iam a venerá-la, as mãos dos índios com seus terços, os espanhóis com as suas espadas tocando no quadro, essa mania que os cristãos, os homens temos, parece que não vemos se não tocamos. De subir as escadas de granito, houve que trocá-las 3 vezes, porque se desgastaram. Numa única oportunidade, se contaram 700 espadas de espanhóis tocando no quadro, sem contar a quantidade de mãos e de terços e de beijos sobre o quadro. Houve em 1791, de repente apareceu, no lado esquerdo da imagem, apareceu uma mancha. Foram ver que era um atentado, que jogaram contra a imagem ácido nítrico e ácido clorídrico concentrado. Água forte de corroer metais, jogaram contra a imagem. Uma pequena telecinesia, um pouco de desvio, caiu do lado esquerdo. E foi se afinando, não toca nada da imagem. E no outro lado, no lado direito, embaixo, uns respingos. Não tocou nada da imagem. E a próprio alhate, onde caiu o ácido, teria que ter se corrompido, teria que ter se esburacado. De perto se nota. Te afastas uns metros, estive 8 vezes lá, não se nota nada. E mesmo esse resquício de mancha está desaparecendo.
En outra oportunidade, 1921, un anarquista español vai con unha cesta enorme de flores. Todo o mundo, oia, que devoto, que devoto. Coloca a cesta de flores diante do cuadro da imaxe de Nosa Señora sobre o altar. Que devoto, que devoto. Ás 3 da madrugada, ¡plaf! Era unha bomba de dinamite disfarçada pelas flores. O altar de mármore, pire. Había un crucifixo de bronce na frente, saiu, bateu, se conserva quebrado, dobrado. As coisas que estaban detrás da imaxe, pire. Todos os candelabros, todas, pire. Os vidros da basílica, pire. Vidros de casas ao lado, quebrados. E o cuadro, nem o mínimo raspón. Durante anos e anos, 116 anos, colocaban velas diante da imaxe. Aquela fumaça que manchou, sujou, se nota até hoje, cada vez menos. Mas manchou, sujou da fumaça. E o quadro aguentou. De maguei, que non tiña que aguantar máis de 5 anos. Aguantou a bomba, aguantou o ácido, aguantou a fumaça das velas, aguantou tanto toque, sen deteriorarse o mínimo. Original non se deteriorou o mínimo. Pero ante todo ese conjunto de milagres para conservar, máis unha vez pensamos, Deus está asinando o culto a Nosa Señora de Guadalupe. Quiseram retocar teu rosto e o tornaram tosco. Quiseram corrigir teu traje e cometeram ultraje. Ao tingirem teu cabelo, ficou feio o belo. Fizeram outros acréscimos e deles pouco resta. Inútil corrigir a obra do artista maior. Retocar o que é perfeito é estúpido, inútil, pois és obra-prima de Deus, Senhora de Guadalupe. Quiseram destruir meu poncho e produziram escombros, mas a bomba não estragou o que a luz criou. A luz produziria novos assombros no poncho de Juan Diego. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe iria completar 4 séculos, quando Afonso Marcoé Gonzalez, fotógrafo oficial da Basílica, ao rever alguns negativos fotográficos, descobriu uma figura humana dentro dos olhos dela. Mais precisamente, uma figura de meio corpo de um homem em atitude pensativa, segurando a barba. Era o ano de 1929 e, por causa da perseguição que acabara de sofrer, a Igreja do México achou melhor não publicar a descoberta. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que parecia tão contemplativa, e assustar os maiores oftalmologistas que tiveram o privilégio de estudar seus olhos. Em 29 de maio de 1951, o desenhista e fotógrafo José Carlos Salinas Chaves redescobriu o personagem com barba. O arcebispo Dom Luiz Maria Martínez nomeou uma comissão de especialistas para verificar a descoberta. Não havia a menor dúvida. Com uma ampliação de 10 vezes, é apenas perceptível, mas é claríssima com ampliações superiores a 25 vezes. A descoberta foi levada a público pela primeira vez numa emissão radiofônica em 1955. Se fóseme a referir a todos os milagres de Nosa Senhora de Guadalupe, non terminaría nunca. Os cientistas se debruçaron no estudo e descubriron que
Os indios tiñan acrescentado, para facela máis parecida a unha mestiza, mas por embaixo está cabelo por cabelo, suavemente ondulado, en relevo, pelo por pelo nas sobrancellas, tirando o que os indios tiñan destacado, pelo por pelo nos cilios, e se debruzaron e comprenderon, ficaron apavorados, tiña vellas sobre as pálpebras, ficaron máis espantados cando comprobaron que esas vellas e esas arterias, alén de estar no lugar exacto onde corresponde nun corpo vivo, ten pulso. Continuaron analizando nas partes expostas da imagen, o rostro e as mãos, e non somente ten pulso, sino que ten temperatura de un ser vivo. Oscila en verão e inverno de 36,6 até 37 graus. Ficaron maravillados, se aproximaron máis para analizar a pulsación dos ollos e viron que nos ollos ten a imagen de Sansón Purkinje. Se un de vosés ollar para alguén con unha lupa nos ollos, vai verse a si mesmo, vai ver a cena, a imagen de Sansón Purkinje, en relevo, a cores, en triple imagen, e a última, a terceira, está como que invertida. Analizando nos ollos, viron o doctor Astez Osman, especialista en computación para IBM, e outros especialistas con traballos para a NASA e con os computadores da NASA, ampliaron fotografías, porque non se pode analizar con computadores directamente sobre vallate un tecido tan burdo. Ampliaron 27.778 veces as fotografías, as dividiron en 27.778 microcuadradiños, e cada microcuadradiño o ampliaron, segundo as conveniencias, até 2.000 veces. Fixeron uns ollos nos computadores que há que recorrerlos con moto. Na extrema direita de ambos os ollos, en triple imagen, a cores en relevo, a un indio sentado sobre os seus joellos, con o cabelo nas costas, aro brillando. Depois está Juan de Zumárraga, vestido de franciscano, con súa tonsura como facían antigamente, recortando os cabelos. Mais á esquerda está o Juan González, o intérprete, vestido de franciscano. Mais á esquerda está Juan Diego, con seu chapeu de gala, e mostrando o seu allate, onde está impresa a imagen de Nosa Señora de Guadalupe. O bispo está de joellos, con seu nariz de vasco, se nota as lágrimas, está xorando. Mais á esquerda, unha señora negra, con seu cabelo todo encaracolado. Negros en México, os españois non admitían os escravos, mas se comprobou depois que unha tal María foi doada pelos portugueses a Hernán Cortés, que iso de escravos. Hernán Cortés deu esa señora ao bispo que o tiña lá como empregada, a tal de María. Mais á esquerda, no extremo dos ollos, en ambos os ollos, un español o pegaron con cara de bobo. A mão esquerda na espada, a direita na barba, todos virados para as rosas ou para o cobertor de indio Juan Diego, con a boca aberta, e na menina dos ollos unha familia de indios. A india, linda de perfil, nos dois ollos igual, claro, con as modificacións lógicas pela distancia, segundo as leis de Sansón Purkinje, uns cilios que nen con rímel, levan ás costas un bebé sobre como un manto, unha toalla, ten a mão direita sobre un menino
E em frente está o índio, também com seu chapéu de gala. E ainda tem mais 2 xeretas lá no extremo, asomados para ver o que estava acontecendo em ambos os olhos, em tripla imagem, em relevo. Mas é que isso ampliaram mais. Com os que estão mais perto do observador são o índio e o espanhol. Com o espanhol não dá porque está virado. Com o índio, que está... analizan os ollinhos microscópicos nos ollos da imagem de Sansón Purkinje, amplian e com toda claridade se vê toda a cena de outro ângulo, a cores, em relevo, a tripla imagem. Nos ollos de Juan de Zumárraga se ve a Juan Diego, nos ollos de Juan Diego se ve a Juan de Zumárraga. Os cientistas ficaram, mas o que é isso? Choveram pesquisadores, os melhores pesquisadores com trabalhos para a NASA, se debruçaram agora sobre a imagem. E notaram luce, e a menina dos olhos se fecha. Menos luce, e a menina se abre. O que é isso? Vão com oftalmoscópio sobre a imagem e fazem análise de fundo de olho vivo. É engraçado, um pesquisador, não pode ser, foi lá. Senhora, por favor, quero olhar um pouquinho mais para cima. Nem caiu na conta que estava analisando um quadro que todo mundo vê que não está. É milagre, etc, etc. Conclusão. Quando nos sintamos em uma situação tensa, nunca esqueçamos que mãe temos no céu e que ela mesma nos diz e Deus assinou. Se pode fazer a psicanálise do índio, mas essas visões Deus assinou. Fenômeno natural, mas depois com tantos e tantos milagres, especialmente providencial. Os milagres são a assinatura de Deus. Não estou eu aqui que sou tua mãe, e respondamos como Bento XIV, mostra-te esse matre, mostra que tu és a mãe. E que mais? O que é luz, a luz revela. O que se oculta nos olhos da mãe do Filho de Deus, brilha aos olhos de seus filhos, como brilharam nos meus. O que eu vi no Tepeyac já se vê por toda parte. E se vê mais. Vê-se todos que naquela hora viram rosas no meu poncho. E além de rosas, a imagem. São Tomé que põe o dedo no que parece miragem. Ver para crer, quem duvida e quer provas do milagre. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Nossa Senhora das Flores, das rosas rubras da neve. Jovem rainha do sol, dos olhos plenos de luz. Senhora, que iluminaste o meu caminho e a minha vida. Que deste a Juan Diego a glória de transmitir tua singela vontade, de construir sobre o monte o teu templo de orações, que és a forma indelével do sinal do Criador nas dobras do humilde poncho. Senhor,